É isso aí, pessoal. Mais uma edição aqui do nosso podcast Conexão SP300. E nesta data aqui o bicho vai pegar. Então falo para você, se atenta, porque o cara veio hoje aqui para realmente falar o que vocês gostam de ouvir. Então quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Bispo, né? Bispo que tem muita história na polícia, passou pela Polícia Ambiental, depois veio para a Infantaria no 01 mesmo aí, foi para São Paulo, voltou e agora está aqui como veterano com a gente. Bispo, cara, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? E também já quero convidar a galera aí para se inscrever no nosso canal, porque o pessoal fica com medo de se inscrever. Então, gosta de ouvir história boa? Vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com seus amigos aí, dá essa força para nós aí também, puxa vida. Bispo, cara, e aí? Primeiro, é um prazer, né? É uma honra participar do seu programa, né? Eu desde da sua primeira entrevista lá com o Crescêncio, com o Sargento Crescêncio, o Sargento Dyer lá, e eu acompanho, né? A maioria deles eu tive o prazer de trabalhar, tive o prazer de debater ocorrência, tive o prazer de ser ensinado por eles, né? E hoje fazer parte aí desse rol de entrevistados aí, né? Seleto, né? Seleto, para mim é uma grande honra. Muito obrigado. Bacana. E, Bispo, você aposentou subtenente, né? Não, aposentei primeiro sargento. Primeiro sargento. Graças a Deus. Primeiro sargento. Bacana. E você iniciou a carreira na Polícia Ambiental? Sim, eu fiz o concurso de 2000 e... de 98, se não me engano. Era um concurso específico na época lá. Os editais eles já saíam com as vagas já destinadas ao batalhão, né? E o edital saiu com 63 vagas para o 2º Batalhão de Polícia Florestal ainda. Ele chamava Polícia Florestal. E eu, simultaneamente, eu estava prestando um concurso, concorrendo com algumas vagas, lá, se não me engano, na Zona Leste de São Paulo. Na época era 400 vagas, esse concurso lá de São Paulo. E aqui na Polícia Florestal, na época, né, eram 63 vagas. E por incrível que pareça, lá eu repeti, na última fase, chegou a ter 600 candidatos para 400 vagas, ou seja, 1,5 por vaga. Eu falei, tô dentro, tô meninão. E eu reprovei lá, e aí surgiu a 63 vagas aqui na Polícia Florestal, e eu falei, se eu não passei lá 400, vou passar aqui, bicho. Mas, né, pra gente que acredita em Deus, nada é impossível. E eu fiz o concurso, aliás, eu nem tinha dinheiro para fazer inscrição, porque eu trabalhava no Correio na época, e na hora do almoço lá, o avô dos meus filhos me emprestou o dinheiro, e eu saí correndo na hora do almoço, peguei uma carona, eu e um outro carteiro, e fomos fazer a inscrição lá. E fui passando nas fases, consegui uma das vagas, né? E acabei fazendo a primeira fase do curso aqui no CPI 10 e depois eu concluí a parte específica lá em Birigui, no 2º Batalhão de Polícia Ambiental. Bacana. E assim, eu quero deixar um recado aqui para a juventude, para a galera que tem vontade de entrar na Polícia Militar, porque o Sargento Bispo está aqui falando sobre... Não tinha condição de fazer a inscrição da PM, assim como eu também não tive. Eu falei aqui no último programa com o Coronel Gardenal e o Coronel Borella, que Sim. Eles conhecem, o meu tio também foi coronel em São Paulo, e quem pagou a minha inscrição para entrar na polícia foi o meu tio. Então não desista, acredita, Sim, vai em frente que dá certo. Deu certo para mim, deu certo para o Sargento Bispo e vai dar certo para você também. Com certeza. Então assim, cara, eu preciso falar aqui um pouquinho também das pessoas que estão acreditando nesse nosso projeto aqui, que é o Marco Peças ali na Rua Porangaba. Sim. Né? Nós temos aí inúmeros amigos que fazem um biquinho lá, e o Marcão, o Andrezinho lá, o pessoal dá um desconto bacana pra gente. Sim. Pode chegar lá que os meninos é bom. Araçabike também lá na Rua do Fico, meu amigo Maico, você que quer
praticar um esporte, tem uma bicicleta aí, precisa fazer uma revisão, procura o Maico lá da Araça Bike. O Marcílio Motos, também, ali no bairro Santana, um puta de um parceiro, precisa revisar a sua moto, fazer uma manutenção. E agora, tá vendendo umas motinhas elétricas lá também, tá na moda, só que agora a legislação chegou aí, né? Então vamos ficar esperto. E também o meu amigo Roberto Escapamento, lá na Avenida José Ferreira Batista. Você que precisa dar um talento aí no seu carro, dar uma tirada dos ruídos, do som alto do carro. A gente vai ficando velho, a gente vai perdendo essa vontade, né? Bacana, então. Ô, Bispo, cara, e durante a sua carreira aí, teve uma galera que falou, ó, pergunta de tal ocorrência para ele lá. Mas eu queria deixar assim, agora, nesse momento, você mais à vontade para você contar aí algumas ocorrências que você acha que foi bacana. Ali num bate-papo teve ocorrências de salvamento, porque eu falo, policial militar, no primeiro programa eu falei isso aqui, ele acaba sendo médico, psicólogo, sim, psiquiatra, ele vira tudo, né, cara, na hora de atender a população. Então fica à vontade aí para você falar um pouquinho das ocorrências pra gente. Olha, o Nelsinho, nesses 25 anos de polícia aí, né, eu já presenciei, né, participei como condutor e fui no apoio de diversas ocorrências aí, que graças a Deus a gente obteve êxito. Não que a finalidade da ocorrência, a finalidade de você atender a ocorrência, seja para atender o ego. Ah, eu que fiz, eu que não sei o que, não. A polícia militar, principalmente o patrulhamento, ele sozinho você não faz nada. Sozinho você não faz nada. Você não consegue atender uma ocorrência bem se você não tem o Copom para te apoiar, se você não tem o CGP para te apoiar, se você não tem o Comando de Força Patrulha para te apoiar, os outros polícia, o polícia mais antigo, né? O polícia mais moderno, que é hoje com essa tecnologia, eles são mais afetos à tecnologia, né? Por causa de rede social, milhares de modelos de smartphone, e eles são mais afetos. Então a gente precisa de todo mundo, né? Precisa de um motorista bom, precisa de alguém que sabe escrever, precisa de alguém que domina a legislação de trânsito. E eu tive várias ocorrências. E todas essas que eu venho a me lembrar aqui e conte a você, ao seu público, nenhuma delas eu fiz sozinho. Nenhuma delas. Eu posso ter eventualmente lá, particularmente ter achado uma droga, ter reconhecido um ladrão, o traficante, mas sozinho eu não faria nada. Eu sempre falo isso, até falei para um Mike domingo no telefone, eu falei, eu não tenho, nunca tive a pretensão de ser a estrela. Só que assim, eu tenho muita vontade. E assim, a minha vontade de trabalhar, de prender o ladrão, sempre foi maior do que dominar esse ímpeto. Então, assim, e por causa das minhas características físicas, né, da minha careca, é impossível. Às vezes nós estávamos lá em 20 polícia. Na hora de denunciar ou de reclamar de quem? O careca. É o bispo. É o bispo. Não, foi o bispo. Eu nem estava de serviço. Eu nem estava na equipe. Não, mas foi o bispo. É que bispo é um nome fácil de guardar. É um nome fácil de guardar. E assim, a minha característica física, né? Esse tamanho de orelha aqui, como diz o Klaus, né? Orelha de abano, não tem como esquecer, né? Mas eu tenho N ocorrências, né? Até eu estava comentando com você aí. A hora que eu falei que eu viria aqui, o pessoal começou a mandar foto para mim de ocorrência que nem eu lembrava. Mandou foto aqui de ocorrência de ladrão que eu prendi na equipe, seja na equipe ou na equipe do 01 ou da Força Tática, que nem eu me recordo. Mas, enfim, assim, tem várias, entendeu? Até salvamento tem assim, eu também não fiz sozinho, né? Não foi sozinho. Eu era aluno sargento ainda, da equipe eu estagiava com o sargento Brasolotto. Sargento Brasolotto e o CFP é o atual comandante da 5ª CIA lá, que eu não me recordo, na época era tenente. Josimar. Capitão Josimar, se não me engano. Aí, pagou uma ocorrência para a viatura do indivíduo querendo se jogar daquele pontilhão de frente sobre a Rondon. Cara, eu peguei uma ocorrência com o hoje capitão Josimar.
Será que é essa? Mas uma tentativa de suicídio em cima da ponte do Tietê, à noite. Não, essa eu peguei em cima do pontilhão ali do Rondon, do supermercado Rondon. E eu lembro que nós chegamos lá, já tinham várias viaturas do Corpo de Bombeiro, tinha viatura do policiamento rodoviário, viaturas nossas, viatura de força tática, porque muitos deles têm curso de gerenciamento de crise, e, né, esses que são, né, mais qualificados aí, principalmente os bombeiros, né, que lidam com isso aí diuturnamente. Só que a pessoa lá, ele estava irredutível. Não sei se tinha misturado remédio com droga ou com bebida. E ele tinha surtado, sem condições. Os bombeiros que estavam lá tentaram se aproximar, sem condições. Ele xingou todo mundo, brigou com todo mundo. Ele não queria papo com ninguém. E eu, de longe, assistindo, eu fui chegando perto. Mas não chegando perto dele, eu fui chegando perto do outro lado do pontilhão, né? Ele estava de um lado, do gradil, e eu fiquei do outro. E fiquei atrás de um poste, e ele brigou com todo mundo. Aí teve uma hora que eu me dei conta, só estava eu. E ele não tinha me visto, acho que por conta do nervosismo, do estresse, né? Do momento ali. E o que aconteceu? Aí eu saí de trás do poste e fiquei parado. Ficou 2 postes. eu e o poste de verdade lá. Ficamos 2 postes lá até que ele me viu. Ele falou assim, aí ele começou a me xingar, a gritar comigo. Aí eu falei assim, mas eu não tô fazendo nada. Eu tô aqui longe de você, não tô fazendo nada. E nesse aí, eu puxei o fio dessa conversa. Eu falei, mano, mas por que você tá gritando comigo? Porque eu vou me matar aqui, não sei o quê. E começou a me xingar. Aí, manda tirar, como se eu mandasse, né? Eu era aluno sargento, pra você ter uma ideia. E tinha um monte de gente. Sargento tinha uns 30, né? Lá, CFP, oficial, e ele mandando eu mandar nos outros. Eu falei, não, eu vou falar. Não, mas quem é você? Eu falei, não, calma, tentando apaziguar. Mas eu em nenhum momento, eu cortei esse fio. Eu fui puxando, né? Até que eu chamei ele pelo nome. Não me recordo, porque faz muito tempo. Já faz mais do que? Foi 2020, por aí. 2020, na época da pandemia ainda. E continuei puxando o fio, né? E eu fui andando. Conforme a gente conversava, eu dava um passo. E conversando, até que chegou na metade da rua, na metade do pontilhão, eu falei para ele assim, deixa eu chegar mais perto. Vamos conversar mais perto, que eu não aguento mais gritar, eu não tenho mais garganta para gritar com você. Aí ele falou assim, mas você tem que tirar o colete. Aí eu falei, tirar um colete? Aí eu falei, todo mundo me filmando, eu aluno sargento. Esse filme vai chegar lá na escola, lá, o povo vai me derreter lá, né, meu? Tudo fora do padrão, né? A polícia militar tem padrão pra tudo, né? É o pop, né? Tem certas coisas que não tem lógica, né? Aí eu falei, e ele falou assim, eu vou me jogar. Aí eu comecei a calcular na minha cabeça, eu falei assim, se eu correr daqui até lá e agarrar ele, acho que dá tempo. Aí eu pensei bem, assim, o cara forte, né, meu, suado. Eu falei, vai cair nós dois lá. Falei, não dá. Essa aí eu tirei fora. Até tive que tirar o colete, andei mais 2 passos, cheguei perto lá tem uma mureta. Se lembrar bem, lá tem uma mureta. Tem a mureta, é a rua, a mureta, aí tem a passagem de pedestre e tem a grade lá, né? Aí eu fui chegando perto, ele falou assim, tira a arma. Eu falei, não, aí não dá, né? Aí você me quebra. Ele falou, não, tira que eu vou me jogar. E aí, eu falei assim, mano, ele vai se jogar? Aí é o seguinte, tá ferrado ele, que vai morrer, e tô ferrado eu, que vou ficar vivo. E conversa, não teve jeito. Eu falei assim, melhor eu responder um procedimento, porque eu não obedeci o POP, do que ele ameaçar e realmente findar a vida dele, né, por conta de eu aqui engessado por causa de um padrão. Eu falei assim, eu já paguei tanto preço, já fiquei punido por tantas vezes, por menos que isso aqui, né? Aí eu tirei o cinturão, coloquei no chão e ele deixou eu chegar. Conversa, eu consegui, ele foi se acalmando e tal. Aí eu peguei e falei assim, eu posso sentar? Ele falou,
senta aí. E bravo. Eu de costa para ele, virei de frente, joguei meus pés no vão ali, onde passa as pessoas, os pedestres. Dali, eu falei assim, ó, é o seguinte, mano, eu vou sentar, eu vou agachar aqui que eu tenho medo de altura. Aí falou, você tem medo de altura? Você é polícia. Eu falei, mas eu tenho medo de altura. Você não tá entendendo. E continuou uma conversa, me agachei lá e medindo se eu conseguia puxar ele de volta, né? Até os bombeiros chegar e embolar todo mundo junto. E não dava. E nós ficamos numa resenha lá, até que eu falei pra ele assim, eu falei, ô, fulano, deixa eu falar um negócio pra você. Desabafou, tal, chorou. Ele falou assim, pode contar uma coisa? Ó, você pediu pra eu tirar a arma, o colete, o cinturão. Você não fez nada pra mim. Esse jogo tá errado. Eu falei assim, põe um pé pra dentro. Você tem a moral de pôr um pé pra dentro? Pelo menos a gente fica no 1 a 1. Aí ele falou assim, é justo. Aí ele pôs o pé pra dentro, os 2 pés. E eu falei assim, ó, a conversa continuou, ele voltou a estressar, ele falou assim, não tem conversa não, eu vou me matar. Aí eu chamei ele pelo nome e falei assim, ó, eu posso te falar um negócio? Eu não tenho nada a ver com isso aí, bicho. Aqui, ó, vê quantas pessoas estão aqui envolvidas em ajudar você. Ninguém aqui está criticando você, julgando você, que você não tem motivo nem nada, ou diminuindo a sua dor, entendeu? Porém, você se matando, você vai causar vários problemas. Primeiro para você, segundo para sua família, e eu vou no bolo, entendeu? Eu vou no bolo. Porque eu vou ficar aqui do lado sofrendo, porque eu vou carregar isso pro resto da minha vida, entendeu? Que eu fui incompetente para ajudar você. E vou carregar outras coisas mais que nem compete agora falar aqui. Aí eu falei assim, senta comigo aqui. Aí ele pegou e sentou. Dali, ele sentou de costa comigo, eu abracei ele. Aí eu falei assim, você não tá com sede? Aí eu falei, respira e tal. Ele falou, tô com sede. Aí eu falei assim, então senta aqui comigo. A gente ergueu, sentou na mureta, eu abracei ele, virei de costa, aí pedi a água. Quando eu pedi água, o bombeiro foi lá, o bombeiro já foi 1, foi 2, e a gente conseguiu, né? Todo mundo, né, de fato. Pessoal, todo mundo que estava envolvido lá, não dá para citar todo o nome, porque envolveu vários policiais. Uhum. Mas isso aí realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo. E graças a Deus nesse dia a gente teve bons resultados. Bacana. Né? A vida da gente, polícia, não é só tiro, porrada e bomba, né? Não. Às vezes você tem que... Enfim. É isso aí. E aí eu vou aqui falar mais um pouquinho dos nossos parceiros. A Cofepar, ali na rua Guapi, loja de equipamentos, parafuso, ferramenta, todo material aí. Eu falo que é loja de polícia aposentada, que a mulher só arruma serviço para nós. Né? Tucano Motos. Meu amigo Tucano, você quer comprar uma motocicleta aí, procura ele ali na rua Guapi também, próximo ao Cristo Redentor. A Demolicar, venda de peças seminovas ali também, na rua Guapi. E o Carvalho Veículos, meu amigo Carvalho está se recuperando. Carvalho Bombeiro, ele e o irmão dele, Valdinei, teve aí alguns problemas, precisou fazer uma cirurgia cardíaca, mas já está recuperando, está bem, graças a Deus. E logo eu quero ele aqui, porque é outro cara que a gente tem bastante história para contar junto. Porque eu falo assim, preciso trazer uns bombeiros aqui para a gente falar das ocorrências de bombeiro, né? Não, e só te cortando, te complementando, que a gente entre nós, a gente fica se zoando, né? Bombeiro, entre bombeiro, ambiental, 01, força tática, a gente, quando tá no churrasco, a gente fica um fica zoando o outro, que faz parte da nossa vida militar aí, principalmente nos alojamentos, né? Quando a gente se encontra para marchar e tudo mais. Mas eu tenho uma ocorrência do bombeiro que eu vou falar para você. Eu era recruta e eu trabalhava na base de Penápolis. E pegou fogo naquela usina que os proprietários lá são a família Igreja. Sim. Você pensa que eu nunca tinha visto aquilo lá. Só tinha visto na tela da televisão. E é assim, ó, enquanto todo mundo corria da onde estava desabando lá, e eram uns prédios antigos, porque a usina lá, eu nem sei se existe a usina ainda, mas é uns galpão tudo antigo, de madeira, mas assim, ó, e o negócio explodiu, pegou fogo e foi muito rápido. E os bombeiros chegou e a gente chegou lá, eu lembro que a gente tinha era uma Kombi a álcool, mano. Uma Kombi a álcool. Enfim, chegamos lá para ajudar,
porque a gente estava próximo lá. E enquanto todo mundo corria Pra longe, do caos, os bombeiros embicavam lá. Bombeiro- Eu falava, mano, bombeiro ia pra esses cima do bombeiros, dragão. Esse cara não, e o negócio caindo. As vigas de madeira caindo, os negócios explodindo, calor, telha. E os caras embicando pra dentro lá. Eu falei, esses caras têm problema. Mas não é, mas pra você ver que a polícia militar cabe todo mundo, né? sim. Cabe todo mundo. Cabe o cara que gosta de fiscalizar trânsito, o cara que gosta de treinar, né? O cara que quer ser especializado, o cara que gosta de moto, o cara que gosta do 01, do patrulhamento, o cara que gosta de treinar, de dar carga, de fazer CDC. A polícia militar, eu sempre comento isso aí, ela é extremamente, eu estou falando a instituição, né? Ela é extremamente, assim, inclusiva. Se você gosta disso, se você treinou, se você conquistou sua vaga, você vai trabalhar onde você quer. Você pode trabalhar no ProErd, você pode trabalhar na administração. E, assim, aqui vai meu elogio para os bombeiros, né? Porque quem nunca viu de perto o bombeiro trabalhar não sabe o que é. Acha que eles ficam passeando aí na rua, aí, dando um rolê de viatura. Mas não é isso não, meu. Quando o caos acontece, é o bombeiro que vai lá. O Mike também, o Mike do 01, todo mundo. Mas eu tô falando o bombeiro porque é a finalidade do bombeiro caos. É o caos. Assim, ó, teve um caos, enchente, o que foi, explodiu, pegou fogo, lá tá o bombeiro. São ocorrências um pouquinho diferentes do policiamento, Sim. né? Mas eu costumo dizer assim, o bombeiro vai no parto, ou no incêndio. Eu já fiz parte também, viu? É. Véi, eu não fiz, não. Os caras jogou nas minhas costas, mas isso aí é outra história. O bombeiro vai tirar o podrão que tá afogado, Isso. o bombeiro vai tirar a vaca atolada. Então, assim, vai limpar asfalto quando cai óleo diesel. Então, tem as ocorrências que são bacanas e tem as ocorrências do dia a dia aí que tirar o gatinho preso na cortina, né? Com certeza. Matar, exterminar um marimbondo. Mas tá bom. E aí, cara, eu vou pedir pro nosso amigo Antônio, o famoso Tunico, que tá ali, para passar aí então uma imagem bacana da sua equipe. Sim. Que eu recebi, né? Vai. Olha lá. Boa. Quem são essa galera aí? Equipe Bravo, 2017. Isso aí, essa ocorrência, meu, voltando lá, né? O que eu falei no início, a gente não faz nada sozinho. Nada. Por mais que, às vezes, tá meu nome lá no meio da ocorrência, por mais que seja eu o condutor, ou eu esteja lá na foto, ou esteja lá respondendo o procedimento decorrente de uma participação minha, eu não fiz nada sozinho, né? Essa ocorrência foi uma ocorrência na área rural aqui de Araçatuba, divisa com Birigui. A equipe Bravo, lá está o Sargento Bernardi, o Bim, César Fabiano, o Glauber, aí depois de óculos lá está o... Meu xará, é o Marques. Isso, o Marques. Aí o outro lá é o Evangelista. Eu tenho pelo menos umas 3 ocorrências com o Evangelista aí que eu lembro, tenho mais, né? Polícia muito bom, né? Polícia muito bom, enfim. Aí tô eu, aí tá ali o... Pereira. Ali é o que tá Dani? Não. Não, ali, agachado ali, com o cachorro. Ah, é o que tá dando e aqui é o... Marçom. O Marçom. Marçom, Pereira, Marçal, o Tenente Tiago, que agora eu não me lembro o QRA dele na polícia, mas eu lembro que era Tiago. E lá atrás, lá, o Pavan. Essa ocorrência começou o seguinte, ocorrência que, na verdade, foi da equipe inteira praticamente, mas ela começou com o Marcos e com o Marçal. Eles tiveram uma informação de uma droga enterrada no meio da mata. No meio da mata. E a informação dava conta da casa onde residia o caseiro. E eles foram procurar. E eu, deslocando junto com eles, o Copom pagou, acho que uma desinteligência ali na água limpa. E eu fui com o Evangelista, a gente foi nessa ocorrência, saí rasgando para lá, não achei nada, também não fiquei procurando muito e voltei nessa ocorrência deles. Quando eu cheguei lá, já
já tinha enquadrado, já tinham entrado lá no local lá onde era onde o caseiro residia. Já estava procurando, já estava fazendo buraco, já tinha ido em dois pequenas lagoas que tinham assim logo depois da casa e fizemos buraco. Isso foi dando 7 horas, 8 horas, 9 horas, nada. Chegou as viaturas do canil. Chegou uma viatura do canil, procura, solta os cachorros, nada. E é o tempo passando. E o caseiro de boa lá. Eu lembro que eu perguntei pro Pereira, falei assim, ô Pereira, esse caseiro aí, meu? Ele falou assim, ó, já pesquisei, ele tem passagem por, acho que furto, passagem por posse de droga, não vira nada. Mas tava muito tranquilo. Meu, e eu lembro que assim, ó, voltando para Araçatuba, era assim, ó, era a casa, aí tinha uma área arada, grande pra caramba, e lá depois uma mata. Aí, e a informação dava conta que os traficantes iam na casa, da casa eles iam na mata. Aí eu falei, não, mas tem uma coisa errada. Porque assim, ó, você carregar um saco, vamos falar aí, esse saco de PVC, vamos dizer que cabe 15 pacotes, 20 pacotes de 1 quilo de maconha. Quando você carrega ele 5 metros é uma coisa. Quando você carrega ele 15 metros é outra coisa. Quando você carrega 100 metros é uma coisa. Daqui lá tem uns 300 metros. Não está errado. E essa área estava arada. Ou seja, a terra estava fofa. Falei, não, é impossível. Não, é impossível isso aí. Os caras carregar de lá do meio do mato até aqui e depois embarcar essa droga num carro, numa caminhonete, num caminhão. Falei, não está errado. Aí eu falei assim pro Pereira, pode perguntar pro Pereira. Eu falei assim, eu posso conversar com ele? Ele falou, não, conversa lá. Aí arrastei ele na ideia. Resenha. Eu falei assim, mas... E ele não falava nada, com nada, não tinha muito o que falar. Aí eu peguei e falei assim, mas escuta, eu só tenho uma dúvida. Como que eles trazem a droga de lá da mata até aqui? Eles vêm em quanto? Deve vir uns 30. Ele falou, não, eles não trazem aqui na casa. Eles não trazem aqui na casa. Eles ficam lá na estrada. Aí eu já, epa. Eu falei assim, na estrada? É. Ele falou assim, ó, o senhor voltando aqui, tem uma árvore, uma farinha seca. Aí, meus conhecimentos da ambiental, eu falei assim, é mesmo? Ele falou assim, não, eles entram lá. É lá que eles entram, pegam e já embarca e já era. Eu falei, beleza. Chamei o evangelista, cabo evangelista agora, né? Falei assim, pega a viatura lá, era 2101, lembro até hoje. Um palio. Passamos lá. Aí, eu não conseguia achar a tal da árvore. Não conseguia achar. Passei, voltei, passei. A gente foi e voltou umas 10 vezes. Aí o evangelista, né, que era soldado, né, falou assim, ô, cabo, ele mentiu pra nós. Falei, não, tá aqui, filho, tá aqui. Aí, numa dessas indas e vindas, olhando a cerca, eu achei uma parte da cerca, entre um palanque e outro, ela cortada. Eu falei, tá aqui, ó, tá aqui. Lembro até hoje. Fechamos a viatura, a gente usava uma CT-30, coloquei nas costas, entrei debaixo, assim, ó, rastejando. Eu lembro que tinha chovido a noite anterior. Meu, dali nós já saiu que nem tatu, cheio de barro, e fomos andar. Isso era umas 10 da manhã. E anda. Aí eu comecei a achar buracos no meio da mata, que foi a ocorrência da Força Tática algumas semanas antes, que eles acharam. Mas a denúncia também é que haviam armas enterradas. E a gente procurando, falei, não, tá aqui, meu, tá aqui. Mas será que tá, não tá? Ficamos naquela, né? E anda, e quanto mais você anda e cansa, você vai desanimando. É normal do ser humano. E a hora vai passando. Aí as viaturas saíram de lá e viram minha viatura parada lá. Me chamaram, eu voltei lá e falei, senhor, tem vários buracos aqui. É aqui o lugar, não é lá. Aí entrou todo mundo na mata.
Procura, vem o canil junto, solta os cachorros andam e nada. Isso foi passando a hora, né? Foi dando 2 horas da tarde, ó, pra você ver. Eu cheguei lá, era quase 8 horas, já era 2 horas da tarde. E nada, e nós andando. Aí, na 4ª vez que soltou o cachorro, aí todo mundo falou assim, vamos embora. Aí eu falei, não, eu não vou embora, não. Não vou embora, não vou. Vou ficar, o negócio tá aqui, fi. Tá aqui. Nisso já tava o Bernardi, tava o Pereira, tava todo mundo lá. Inclusive, se você perguntar pro Marques, o Marques fala que ele já tava, inclusive, dentro da viatura para ir embora. Lá na estrada. Aí eu peguei e falei assim, eu não lembro se foi pro Glauber, pro Bim. Eu falei, senhor, solta o cachorro mais uma vez. Se ele não achar, nós vamos embora. Soltou o cachorro, eu não lembro se era um cachorro, uma cadela, enfim, soltou o cão achou um tambor. Esse tambor de pôr leite, né? Eu nem sei pra que usa, pra mim usa pra pôr leite. Tá até no vídeo aí, você vai ver. Abriu, e a gente assim, ó, eu tava com uma pá, o outro com uma enxada, o outro com um pé de cabra, no meio do mato. Nisso, eu já tinha corrido da abelha, eu já tinha sido ferroado por formiga, o negócio tava louco lá. Aí, a hora que abriu, vazio. Aí, o Pereira, se não me engano, começou com um pé de cabra, se não me engano, bater no chão. Bateu numa outra tampa. Abre a tampa, nada. Falei, não é possível. Não é possível. Meu. Aí, o Bernardi, se não me engano, que tava com uma picareta pequena, bateu do lado, assim, a hora que bateu do lado, assim, ó, foi aquele... Porque tem um outro som de quando o objeto é oco e quando ele tá cheio. Fez um outro barulho. Aí a gente abriu lá, usamos enxada e tal, tava lotado de droga. Fomos no outro que tava do lado, mais outra grande porção de droga. Se não me engano, achamos 3 tambor lotados de droga. Beleza, né? Não, achamos. Mas vai apresentar a droga, não tem ninguém, né? E o dono dessa droga? Beleza. Nisso, o então capitão Takahashi, né? Foi apoiar, tava ele e o Garcia, lembra até hoje. Enquanto a gente tava lá contabilizando, eles estavam na estrada. Me vem 2 carros, ou um carro, não lembro. Eu sei que todo mundo que tava ali tomou um enquadro. E na resenha, nós vamos pescar. Vocês estão indo pescar? Tá. Mas o cara de calça comprida, camisa de manga longa, não tinha uma vara de pescar lá dentro, não tinha uma tarrafa, não tinha uma rede, não tinha nada. Aí já começou. Vem, vamos trocar ideia. Aí um conhecia, aí sei o que, enfim. Até que eles falaram, não, nós viemos buscar. Porque não tinha ponto de correr, porque aí foi pesquisando, né? Aí um conhecia, um foi arrastando a língua para cá, outro arrastando a língua para lá. Beleza. Em Araçatuba, os polícias foram na casa que ele tinha indicado, achou droga, arma e munição. E dinheiro. Top, né? Fechou a ocorrência. Catamos 3 ou 4 lá, os donos da droga, aí fomos lá na casa, beleza. Junta tudo, vai para Araçatuba. Isso já era 7 horas da noite, quase 8 horas. Quando nós chegamos na delegacia aqui, no plantão ali na Cusídio Almeida, o Almeida e o cabo Maurício estavam terminando uma ocorrência lá. Desembarcamos todo mundo. Aí o cabo Maurício e o cabo Almeida falou assim, a gente conhece esses dois, dos 3 ou 4 aí, nós conhece 2. Esse mora na rua tal, número tal, e o outro mora na rua tal, número tal. Aí nós, não, porque ele deu o endereço. Falou, não, ele mora na rua tal e o outro mora na rua tal. Fomos lá, foi a viatura lá. Achou mais arma, achou mais munição, mais dinheiro e mais droga. Essa ocorrência deu uma repercussão imensa, né? Uma repercussão imensa. O Marques e o Marçal foram, obviamente, merecidamente homenageados e tudo mais, entendeu? Foi uma ocorrência que deu destaque muito. Eu fiquei comemorando essa ocorrência, acho que uma semana, tomando cerveja e comemorando. E eles foram, obviamente, mais que merecido, né?
homenageados. Inclusive, o comandante-geral, na época, fez um áudio, tal. Nós recebemos esse áudio aí. É isso. Se você puder pôr aí. O Antônio, a gente tem como soltar o vídeo do comandante-geral da PM aí, homenageando os policiais, né? Sim. Distância e o desenrolar dessa belíssima ocorrência que a sua tropa pegou com apreensão de entorpecente, de armamento, prisão de infratores. Frequentemente a gente se depara com informações de que os seus valorosos policiais militares aí da região do CPI-10 têm correspondido à expectativa da sociedade paulista no combate à criminalidade. Então, quero te cumprimentar, peço que você transmita os meus cumprimentos a todos os policiais militares aí do CPI-10 e os meus agradecimentos pela contribuição que eles têm dado na redução de indicadores, na proteção da sociedade na região aí de Araçatuba, e dizer que eles têm o meu respeito, minha admiração e uma continência individual a cada um deles aí, com um aperto de mão e um abraço, agradecendo por tudo que tem feito pela segurança de São Paulo. Muito obrigado, meus cumprimentos, viu, Machado? Na sequência, aí essa aí tem a imagem, tem a imagem, né? Dia 27 de outubro de 2017. Essa é a equipe. E logo na sequência tem a filmagem, né? Uma das filmagens que a gente fez. Bernardo. E aí? Vai, faz a aposta aí. 10 vai ter. Na sequência. E essa ocorrência, ela aí é só um pouquinho, né? Porque ela durou praticamente o dia inteiro. Mas ela demonstra que a gente sozinho não faz nada. Talvez se a gente tivesse ido embora, ela tinha ficado para trás. O que eu estou falando, não estou dizendo que eu fui a peça principal lá, porque todo mundo lá foi importante. Para você ver o trabalho de equipe, que o cabo Almeida e o cabo Maurício, que não estavam lá, né, deram um outro direcionamento na ocorrência. E essa equipe aí foi uma das melhores equipes que eu tive o prazer, não desmerecendo as outras, né? Mas foi uma das melhores equipes que eu já trabalhei na minha vida. E assim, ela demonstra, eu fico até meio que... me emociona até, porque é o seguinte, eu falo pra você, ser polícia tem que estar no sangue. Não desmerecendo o concurseiro, não desmerecendo aquele que tem... Que gosta de informática, que quer ser lotado lá nas várias especializadas que tem a instituição, mas o patrulheiro, ele é diferenciado, entendeu? Por isso eu tenho o maior carinho, né? Não desmerecendo as outras unidades que eu trabalhei, tanto a ambiental quanto a força tática, que me ensinou demais, né? Eu tenho duas partes na minha carreira. Eu antes de passar pela Força Tática e depois que eu passei pela Força Tática. Eu aprendi muito lá. Foi um diferencial na minha carreira, entendeu? Muita gente acha que você vai passar pela Força Tática, que você vai ficar que você vai ficar muito... Não é nada disso. Se você tiver a humildade de reconhecer as coisas boas, e são N coisas boas, que você aprende no policiamento especializado, e você tiver a oportunidade de retornar para o 01, você percebe que você é diferenciado. Não que você é melhor lá que o patrulheiro que sempre foi 01, que nunca passou por uma especializada, não é nada disso.
Mas assim, ó, a sua responsabilidade em cuidar do seu parceiro, em cuidar da sua equipe, às vezes de dar uma orientação lá, um toque, né? Ô, tenente, talvez se a gente fizer melhor assim, ó, sargento, talvez se a gente fizer melhor assim, faz toda a diferença, entendeu? E isso pode ser o diferencial entre o polícia terminar a ocorrência e ir pro Romão Gomes ou não conseguir sequer voltar para casa vivo, né? Então isso faz muita diferença. Então eu devo muito à força tática. Mas por outro lado também, assim, o 01 não há palavras para descrever o 01, né? Eu tenho total respeito, né, pelo 01. A primeira companhia sempre foi minha casa, considero ela minha casa, aprendi muito, tive diversos professores lá. E antes da primeira companhia, lá, porque quando eu vim da ambiental, eu fui para Aracanguá. E lá a gente trabalhava 24/48. A gente trabalhava e 2 horas recolhia para descansar. E você trabalhar sozinho, né, graças a Deus aquele tipo de escala terminou, né? Você trabalhar sozinho hoje não tem a mínima condição de você trabalhar solitário numa base, num GP destacado lá 24 horas. E lá eu tive vários professores lá, né? Eu tive o Marcelão, não sei se você lembra. Sim. Lembra do Marcelão lá de Aracanguá? O Marcelão foi meu professor. Marcelão morava ali perto da minha casa, na José Caetano Ruas, da Lagoa ali. Isso. Marcelão foi meu professor. Primeiro que ele nasceu lá. Aí... É mais conhecido que o prefeito lá. Rapaz, ele conhece aquela área rural lá, ele conhece tudo. Ele conhece cada mata-burro que está lá em Aracanguá, ele conhece. E o Marcelão foi meu professor, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar com o Marcelão. Tive outros também, mas eu estou falando do Marcelão, né? Foi meu professor. E quando eu vim para Araçatuba, eu logo, né? Pouquíssimo tempo que eu estava aqui, eu fui trabalhar com o Vinícius, hoje Sargento Vinícius, que foi outro professor na minha vida, né? Vinícius, Sargento Espadim, com aquele jeito dele marrento lá, entendeu? Eu tive vários bons professores, né? Se eu for falar de todos os professores que eu tive na primeira companhia, na Força Tática, eu vou ficar aqui, vai fazer 3 programas. Eu falo que na polícia, na vida é assim, e na polícia militar mais ainda, porque como você aqui já defendeu uma fala por diversas vezes nesses minutos que nós estamos aqui, que é o trabalho em equipe, né? E eu falo assim, você aprende um pouquinho com cada um. Seja o policial mais moderno, seja o policial mais antigo, seja o comandante, seja o seu subalterno, você sempre aprende algo com... Né? O trabalho da polícia militar, ele é um trabalho muito digno. Eu falo assim, muitas das vezes o policial militar ele fica chateado porque vê algum comentário injusto Sim, não dá para agradar todo mundo. Já desisti disso. A imprensa gosta de destaque e aí sempre vai colocar aquela chamada assim e as pessoas nem lêem a matéria, nem vê o conteúdo, não sabem das coisas. Mas eu falo assim, eu acho que a maioria da população confia no trabalho da Polícia Militar. Sim, com certeza. Acredita no trabalho da Polícia Militar, porque eu falo para você, Bispo, todo mundo tem um amigo policial militar e o cara sabe dessa dedicação do policial militar. O cara sai, esteja sol, esteja chuva, seja feriado, é aniversário às vezes dele, o aniversário da esposa, aniversário do filho, às vezes é uma data que o cara fala, puxa vida, eu não podia perder esse momento com a minha família, mas o cara tá de escala e ele vai lá e cumpre a escala, né? Então, outro dia tava com um colega aqui, ele falou, cara, não vi a hora de acabar minhas férias para eu voltar. Você quer entrar de férias, mas aí passa uns dias você fica doido para voltar, você sente falta do serviço do dia a dia na rua, né? E aí, eu quero falar aqui mais um pouquinho dos nossos parceiros, a Falcon Armas. Você conhece a loja da Falcon Armas ali na Bandeirantes? Desde a semana passada eu preciso passar lá para comprar um equipamento lá. Vai lá, procura o Guilherme lá. Com certeza. Parceiro. Essa semana agora, certeza que eu vou lá. A Elétrica Araçatuba, uma loja conceituadíssima aqui na nossa cidade. Você que está reformando, vai construir, procura lá a Elétrica Araçatuba. O pessoal vai fazer ali um atendimento maravilhoso para você. Posto Ibirapuera, do meu amigo Edgar Cavazana, lá na Avenida Ibirapuera, meu amigo de infância e
um posto aí conceituado agora com uma máquina nova dessas de lavagem de veículos aí. Pelo que eu estou sabendo, é a máquina mais moderna que tem na nossa cidade aí, tá lá o Edgar. A Guaraguá, do meu amigo Rodrigo Ataíde também, grande parceiro de alguns anos aí. Muito obrigado por todo esse apoio. Ô Bispo, e assim, cara, você que teve essas passagens pela Polícia Ambiental, depois você veio aí para infantaria, passou aí por equipe especializada, força tática, e aí você acabou encerrando sua carreira em São Paulo. Sim. Então, tem um pouquinho de experiência de cada lugar, Sim, né, cara? com certeza. Só que, qual lugar que você acha que tem mais dificuldade? Cidade do interior, capital? Eu já defendi algumas vezes que no interior é mais sofrido, até pelo número de viaturas, número de efetivo, e muitas vezes as pessoas acham que lá é uma verdadeira escola, e eu acredito ao contrário, que aqui no interior é uma verdadeira escola, que a experiência que você leva para lá é muito diferente. Sim. O policial que trabalha na capital, ele às vezes ele não vai ter a oportunidade de adquirir essa experiência que nem você falou, de trabalhar num GP, de trabalhar sozinho. Sim. Que nem ambiental, você estava lá não sei quantos quilômetros, mata a fundo aí, às vezes 2, 3 Não era policial, Copom ainda, era CAD. Não tinha comunicação, né, cara? O que você me fala? E algumas ocorrências de destaque. Sim, São tem Paulo, um monte troca de tiro. O povo quer ouvir isso aí, cara. Eles querem saber de sangue, né? Saber. Quer saber de sangue. Não, mas é o seguinte, ó. Na verdade, os dois conceitos estão certos. Tanto lá em São Paulo quanto aqui, são duas realidades, mas são duas escolas, né? Para o Mike, que tem a oportunidade de vivenciar os dois lados, eu acho um privilégio. É um privilégio. Lá em São Paulo, eu trabalhei no 22, né? Foi o batalhão que me acolheu. Aqui, ó, né? mandou um recado nessa... Não, pro cara pessoal do 22 aí, ó. Pessoal desde o Corpo da Guarda, passando pelo P3, P4, pelo P1, lá na inteligência, pessoal do SJD, lá na Força Tática, lá o Hussein, Carvalho, Thiago Pereira, enfim. O 22 foi uma outra escola para mim. Outra escola. Não só pelo fato de ser sargento e ter outras responsabilidades, né? Mas por ter obrigação de analisar e entender ocorrência dos outros polícias, né? Eu ali atrás da tela do computador, né? Tendo ali a chance ou a responsabilidade de indicar, né? Porque não sou eu que imputo, né? A ninguém. São os fatos e são as normas, a lei, né? E o julgamento que compete, né? Dos oficiais, do comandante, enfim. Mas, assim, até onde o meu braço alcança de fazer um juízo justo daquilo que cai na minha mão, né? Que, porventura, venha ser eu o escrivão do feito lá, de indicar alguma coisa. Então, assim, é uma tremenda de uma responsabilidade, entendeu? Você tem que ser extremamente ético, você tem que ser extremamente profissional e você tem que saber o que pelo menos, passou na cabeça do policial militar para tomar aquela atitude, né? Como que você vai justificar aquilo, entendeu? Ou como que outro policial militar que vá ter acesso àquelas informações, que tipo de conceito ele vai formar. Então, é extremamente, assim, um dia você é o vidro, no outro dia você é a pedra. Entendeu? Então, assim, foi uma tremenda escola para mim. E o 22, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Coronel Ednei, que quando eu cheguei lá ele era major. Assim, o Coronel Ednei, Tenente Coronel Ednei, né? Ele é um cara que ele não conversa, não faz curva. No primeiro momento você vai falar assim, não, ele é extremamente radical, ele não é radical. Eu comecei a admirar ele
quando eu comecei a ter contato mais com eles, ele ligava lá na sessão, falava assim, manda o sargento Bispo vir aqui. Eu falava, ai meu Deus, o que será agora? Já me descobriu aqui. Ó, eu quero tal procedimento. Aí eu não consigo guardar tudo, né? Aí tinha que fazer uma releitura, voltar lá do que se tratava, porque são muitas ocorrências. E eu, nos debates que eu tive com ele, dentro da hierarquia, eu aprendi muito com ele, a visão dele, entendeu? E eu comecei a entender e a respeitar ele como gerente. Então, assim, por mais que na minha carreira toda eu tenha sido punido N vezes, muitas delas até justamente, né? Porque fui contra as normas, né? Ou porque avancei um pouco da norma, eu comecei a entender a responsabilidade que é você ter o destino do polícia ali na sua mão, na sua mesa, né? E assim, e ele também, apesar dele ser tenente-coronel, eu estou fazendo um juízo meu aqui, como amigo, né? E como um subalterno que eu fui dele. Assim, eu fiquei entendendo ele. Eu falei assim, mas acima dele, do mesmo jeito que acima de mim, sargento, tem outro, tem um oficial, tem um sargento mais antigo, tem um outro oficial. Acima do tenente-coronel, também tem outra pessoa cobrando. Então, é uma responsabilidade muito grande. E foi nessa aí que a minha admiração por ele, entendeu? Aconteceu. Então, assim, foi uma escola para mim, o 22. Não só porque eles me acolheram, né? Eu tenho uma gratidão enorme com eles, o pessoal da Força Tática, entendeu? Que vivia me chamando, ô sargento, vem pro tático, vem aqui. E eu sempre tive, foi um sonho meu, né? Eu sempre tive o sonho de comandar uma barca. E eu não queria ir pra Força Tática, porque eu pensava em voltar para Araçatuba. Eu falei assim, eu vou pra barca, e lá, lá é muito... É carrego. Lá é carrego. Eu falei assim, eu vou embalar aqui com esses meninos, que os meninos também gostavam, tudo pista vibrador. Quente, tudo pista Aí quente. eu falei, eu vou embalar com eles, eu não volto mais para Araçatuba. E a minha intenção sempre foi, mas eu aproveitei o tempo que eu estava lá para estudar. Eu estudei muito, eu não sou bacharel em Direito, né? Mas eu tive que estudar muito. Graças a Deus tive apoio lá dos meus comandantes, do próprio Tenente-Coronel Ednei, do então Major Luciano, dos meus comandantes que passaram por mim lá na seção de SJD. Aprendi muito com eles, aprendi muito com o cabo Guerreiro, que abandonou, saiu das fileiras da corporação e hoje advoga. Assim, o cara é estilo Monte Beller. Estilo Monte Beller. Um menino novo, estudioso, humilde, me ajudou bastante em matéria de direito penal militar. Então, trabalhar em São Paulo é uma escola. E aqui o interior também, ou seja, os dois lados, né? Eu como bombeiro, eu digo assim, ó, eu tive uma escola fodida, trabalhei 8º GB, top da galáxia, aprendi muito, tive inúmeras ocorrências, mas uma das maiores ocorrências que eu trabalhei lá foi, inclusive ficou por muitos anos como o maior incêndio da América Latina, que foi a Nestlé, em 2001. Então lá deu para ter a dimensão de uma ocorrência de grandes proporções. Teve numa fábrica de tintas lá também, até me esqueci o nome agora, Sherry Williams, né? E quando vim para cá eu falei assim, aqui a dificuldade que eu vejo é essa. Eu já fui em incêndios aqui na nossa região, em usina, que nem você falou. O incêndio lá em Nova Independência, Andradina chegou lá, tipo assim, um caminhão. Até nós daqui de Araçatuba chegava, em outras unidades de outras... Cara, veio gente de 300 quilômetros de distância para apoio. Imagina quantas horas um caminhão de incêndio não são caminhões de alta velocidade para chegar e dar esse apoio. Agora São Paulo não, cara. São Paulo você levantou a mão. Isso é verdade. Vai, 30, 40, 50, 70 viaturas ali em questão de 10, 15 minutos, né? A não ser que o trânsito atrapalhe um pouco, mas a distância é muito curta e o apoio chega rápido. É nesse sentido que eu falo, né? Sim.
Então aqui você acaba se desdobrando e é que nem você falou. Na infantaria, dificilmente é raro ficar o cabo de CGP, né? Então sempre, na maioria das vezes, tem um sargento e tal. No bombeiro, agora não, mas o bombeiro por anos, quem comandava uma guarnição era um cabo e o cara comandava uma equipe inteira, pegava um incêndio desse daí gigantesco lá, você chegava, daí algumas horas, falava, quem foi o primeiro? É o cabo que chegou primeiro, entendeu? Então e às vezes o soldado também. É verdade mesmo. Né? Vamos falar de ocorrência? Vamos falar de ocorrência, do povo que eu vi sangue, eu tô aqui enrolando, cara, né? Vamos lá. Ó, pra vocês dizer que é mentira, ó aqui, ó, tá vendo? Eu acho que é umas 3 ou 4 páginas aqui, ó, só de ocorrência que eu lembro. De ocorrência que eu lembro. Fora, quando eu falei que eu ia vir aqui no seu podcast, os Mike começou a me mandar um monte de foto que eu nem lembrava. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Pode lembrar, pode falar. Deixa eu te falar. Eu lembro que alguns anos atrás teve um aventureiro, vou chamar ele de aventureiro, né? Um aventureiro que fez um rap. Do Dentinho. Aqui em Araçatuba, né, cara? É um desavisado, né? Um desavisado. Que desafiar o sistema, né? Então, isso aí aconteceu o seguinte, ó. Na época, eu morava lá no ETEMP, né? Na época eu morava no ETEMP. E esse vídeo chegou pra mim. Eu lembro que esse vídeo chegou um domingo, à noite, no meu último dia de férias. Eu lembro que eu tava fazendo manutenção do meu armamento dentro de casa. Na época eu morava sozinho. E chegou esse vídeo no meu celular. Falei, não, mas tá errado isso aí. Mas pode isso? Beleza. E esse Dentinho, eu tinha participado da prisão dele há uns 20 dias antes desse vídeo. Só que naquela época ainda não era a lei nova do desarmamento. Você ia lá, apresentava a arma e o indivíduo, ele ficava lá uma semana preso, depois já saía, antes dessa lei nova. 10.826, se não me engano. Enfim, ele saiu e essa prisão foi ali na Padre Nóbrega com a doutora Luiz de Almeida, uma madrugada. Não fui nem eu que prendi, eu fui no apoio e a outra viatura chegou antes, trombou com ele lá e ele tinha saído de uma casa noturna ali na 15 de novembro e tinha arrumado uma confusão e voltou para pegar a arma, aí ligaram o 90, enfim, abordamos localizando uma arma. 20 dias depois, ele já na rua, me faz esse vídeo. Aí, o povo do 01 começou a me instigar. Eles não instigavam o sargento, nem o tenente, mas instigava eu, que sempre, né, meu, juízo pouco, né, paciência menos ainda, começaram a me instigar. Aí, ó, tá vendo? Porque ele falava no rap, falava da civil, falava da rota, falava da força tática. Aí o povo falou assim, no particular, né, o povo me zoando, né, ó, choque 12 volts e não sei o quê. Eu falei, rapaz, a hora que eu pegar esse cara vai ficar pequeno para ele. Beleza. Passaram-se os dias. Num sábado, lembro até hoje, foi o dia de entrega das chaves lá daquele bairro... Águas Porto Claras. Real. Águas Claras, Porto Real. Não, Águas Claras, que é o vizinho Do Verde Parque. do Verde Parque. Isso mesmo. Aí, uma viatura de força tática abordou ele. E eu já tinha avisado. Eu falei, a hora que eu pegar, vai ficar pequeno, hein? Vai ficar pequeno. Eu vou contar isso aqui porque eu já fui punido mesmo. Então, assim, vou ser punido 2 vezes agora, aposentado. E outra, todo mundo sabe da história, né? A primeira vez que esse vídeo explodiu, né? O vídeo dele e o vídeo da ocorrência junto, foram inclusive nos canais do YouTube de vários PM já aposentados. Eu lembro que a primeira vez... Sargento Galesco, se não me engano. Galesco. Que tem um canal. É cabo ou é Sargento Galesco? Não sei. Se não me engano, é o canal Sargento Galesco mesmo. do YouTube dele. Eu acho que da PM é um dos canais mais antigos que Então, tem. mas isso aí foi em 2015, mas eram os primeiros Mike que tinha assim, rede social, postava ocorrência. Deu quase 500 mil visualização. Mas, enfim, voltando lá. Aí, o meu comandante da barca, eu falei assim, abordou fulano, vamos lá? Ele falou assim, vamos lá.
Mas até então, né, ele achou assim, não, vamos lá, vai dar um... Vai falar umas abobrinhas pra ele, vai orientar, né? Aí chegou lá, entrando no bairro, eu falei assim, ó, já vou falar, eu vou cobrar essa mão. Não vai ficar de graça, não. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu peguei e falei pra ele assim, que era padrão, né? Eu chamei o polícia e falei assim, o sargento que tinha abordado ele, eu falei assim, o senhor autoriza eu conversar com ele? Não, pode conversar. Aí eu fui lá e falei pra ele assim, escuta, tá certo esse vídeo aqui? Aí ele falou, seu bispo, não, eu vou apagar o vídeo. Beleza? Eu falei, não, apagar o vídeo? Você tá me tirando, mano? Eu falei, não, fião, você vai pedir desculpa. Aí ele falou assim, pedir desculpa? Eu falei, você vai pedir desculpa. Você vai gravar um vídeo e você vai pedir desculpa. Ou você acha que eu tô aqui de brincadeira? Aí ele ficou, né? Aí ele quis erguer a voz. Porque tava lotado lá de gente, enfim. E nesse dia é o dia da Vaca Louca. Lembro até hoje. Era um sábado que tinha a Vaca Louca. Aquela festa lá no resort. Nem sei se ainda existe aquilo lá. Resultado disso aí. Ele reagiu na ocorrência. A mãe chegou, virou um tumulto lá. Entendeu? E acabou que nós saímos no braço lá. Eu e ele. E assim, né? Como diria um outro sargento da Força Tática, que hoje é sub lá na 4ª Companhia aqui, falava assim, ó, a nossa farda, a nossa armadura. Ninguém põe a mão. Já virou aquele... Já embolamos lá, já virou um Charlie 04 generalizado. E eu prendi ele por desacato, por um monte de coisa lá, e levamos pro DP. Lá na frente do DP, a mãe dele também foi presa, porque começou a xingar a gente lá. E eu fiz um vídeo, que até hoje está na internet, se você procurar lá MC Dentinho Araçatuba, no YouTube, digita aí que você vai ver o vídeo inteiro. Mas como eu já fiquei preso mesmo por causa disso aí, já fui punido, então, né, fica lá. Se eu soubesse, eu não sei monetizar essas coisas, né? Será que eu dava até para ganhar um dinheiro? Mas enfim, e esse vídeo dele, porque sobrou lesão, né? Tanto nele quanto em mim. Mas a lesão dele, porque apareceu no vídeo, foi numa daquelas mudanças de legislação que você não podia mais tirar foto do indivíduo, compartilhar. Hoje tem uma legislação própria para isso, né? Que protege lá o infrator da lei, né? Daqui um dia não vai poder nem mais falar que é infrator da lei. Vamos achar outro. Vai achar uma vítima. Já não está podendo nem abordar mais. Vítima da sociedade. Vamos colocar lá vítima da sociedade, né? Polícia agora prende vítima da sociedade. E esse vídeo, eu filmei ele lá, eu guardei para mim. E tem uma Fox da 1ª Companhia, que ela tá lá, ela vai assistir esse vídeo, ela vai saber. Tô eu lá, já tinha passado uns 10 dias disso aí. Aí ela falou assim, chamou eu no zap e falou assim, eu tô sabendo que você tem um vídeo aí e tal, não sei o quê. Eu falei, tenho. Ela falou assim, manda pra mim. Eu falei, mas você assiste, não passa pra ninguém. O que ela fez? Isso deve ter sido umas 8 horas da noite, 8h10. A hora que deu 8h15, o oficial ligou pra mim. Falou assim, esse vídeo aqui? Eu falei, tenente, que vídeo? O vídeo lá do fulano de tal. Eu falei, mas o senhor viu aonde? Não, eu vi no grupo, não sei da onde, lá de São Paulo. Eu falei, é nada. O vídeo explodiu. Explodiu. Até aí tudo bem, né? Todo mundo gostou, deu risada. Mas depois, né? Vieram as consequências aí, não foram poucas, né? Não foram poucas. Mas eu não me arrependo. Porque assim, não foi com a intenção jamais de sobressair, de ser Billy, né? Que nem a gente fala, de ser o melhor polícia, não. Foi assim, eu fiquei mesmo dolorido, eu puxei pra mim
uma coisa pessoal que ele fez contra a instituição e fez contra todos os policiais. Não que eu fosse o salvador da pátria, fosse exemplo, nada disso. Mas, assim, tem algumas ocorrências que nem o Sargento Castro, esses dias assistindo o podcast dele, inclusive tem vários cortes dele desse podcast, que ele fala assim, ó, nenhum polícia sai para matar, nenhum polícia sai para agredir, ninguém. O polícia tem família, ele tem outras ambições, às vezes ele tá usando a polícia para estudar, enfim. Mas a violência, ela não está no policial, ela está na sociedade. Ela está na sociedade. E o Coronel Gardenal falou aqui, no último podcast, se não me engano, o Coronel Gardenal, ele falou pontualmente, ele falou assim, ó, dentro da farda tem um ser humano. Sim. Tem um ser humano, entendeu? E o policial militar, ele assim, ele fora os problemas, as pressões do dia a dia que ele tem, né, que são normais de todo pai de família, é conta, é filho, é esposa, é a saúde dele, é a saúde de um parente próximo, são várias questões, ele põe a farda e vai resolver o problema dos outros. Consegue entender? Você está ali, na sua vida, tentando resolver os seus, muitas vezes você não dá conta, e você sai daquilo lá, você tem assim, é como se você virasse a chave. Aí você está tudo bem, estou 12/8 a minha vida, aí eu vou lá cuidar 12 horas da vida dos outros. Só que eu tenho que cuidar da vida dos outros debaixo de 1 milhão de normas. É lógico que erros acontecem. Mas, assim, a sociedade, de uma forma geral, é hipócrita. Porque, assim, ó, ela precisa da polícia, precisa dos agentes, precisa da GCM, precisa do bombeiro, precisa do policial civil, precisa de uma gama de profissionais da segurança pública. Só que ela só sabe criticar, só sabe ver os erros. As coisas boas ela não vê, né? Eu, por muito tempo, até hoje sou taxado de violento, mas não é que eu sou violento. Eu respondia no mesmo tom. E muitas vezes, algumas vezes não, mas outras vezes sim, eu fui injustiçado por um carimbo que colocaram nas minhas costas. Mas assim, ó, nem por isso eu deixei de trabalhar. Eu sempre pensei na coletividade. Recuperamos moto, recuperamos pertença de polícia, e recuperamos, que eu falo, não eu. A equipe, né? A gente não faz nada sozinho. E eu tenho várias ocorrências, né? Vamos lembrar uma aqui? Vamos lembrar uma aqui? Enquanto você puxa aí, eu vou falar mais um pouquinho aqui dos nossos parceiros. Calhambeque, lá do meu amigo Tenente Ladeia, que agora também está restaurando uns carros antigos. Clube de Caça Araçatuba, ali na rodovia Marechal Rondon. Você que tem vontade aí de dar um tiro na vida, de ter essa experiência, procura o Lucas lá, ele vai te orientar, vai te dar todo o respaldo, onde comprar, que arma comprar, como funciona esse esporte. MK Engenharia, do meu amigo Mohamed, você que vai construir, precisa legalizar seu imóvel, sua casa, seu comércio dentro da prefeitura, procura MK Engenharia. AM Agro Rações, do nosso amigo Cabo Marcos Roberto. Sim. Eu falo aqui, cara, você policial que tá assistindo a gente aí, ó. Agora o Marcão tá na patrulha rural. Marcão da CT30. Marcão da CT30, muito exatamente. Bem, muito bem. Procura lá, dá uma força pro nosso amigo Marcão lá na rua José Caetano Ruas com Amador Sim. Bueno. E a BF Pneus, lá do meu amigo Fernandinho, lá na José Ferreira Batista. Precisa alinhar, balancear, trocar os pneus do seu carro. Procura o meu amigo Fernando lá também. E aí, o que você puxou de bom aí nesse histórico aí? Dentre as tantas, né, meu? Tem assim, ó, tem uma ocorrência, até o César Fabiano, o Bin, né? Falou assim, ó, conta essa aí. Eu falei, vou contar 2 lá. E você e o Bin é parceiro de tatame também, apanhei né? muito dele. Um dia ainda vou conseguir bater nele, viu? Na porrada, na porrada tem que pegar ele meio lesionado, Deixa ele. Como diz o sargento Marcelão, né? Deixa ele, não assusta ele não. Eu e o Bin, sargento Roca, a gente tava chegando no CPI, cantou um Bravo 04, uma madrugada. Pra quem não sabe, Bravo 04 é coisa de roubo. Um roubo de moto. Um roubo de moto aqui no Jussara. A nossa barca já tinha entrado pela portaria ali. Portaria, é que eu tô lembrando do Barbosa aqui, né? Uhum. Pelo corpo da guarda.
né? Pelo corpo da guarda, pelo amor de Deus. Eu Falei, tô tirando os caras lá. Mandar um abraço pro nosso amigo Porteiro Barbosa, né, cara? Até esses dias eu também já fui porteiro, hein, Barbosa? Eu também já fui porteiro. Aí, chegando lá, o Copom falou assim, ó, Bravo 04, assim, assado e tal. O indivíduo saiu em direção... deu uma direção lá. Aí, o BIM falou assim, vamos lá? Aí eu, por mim? Aí o então, né, Sargento Roca, mas será? Não, vamos lá. Vocês querem ir? Não, eu quero. Aí o BIM falou, eu também quero. Saímos do CPI, mas saímos ventando. Pra você ter uma ideia, trombamos esse cara, roletando umas ruas lá do Traitu, se não me engano, e ele com a camisa da Argentina. Falei, agora que tem que pegar. Olha, os caras vão falar que eu tô com preconceito contra a Argentina, pelo amor de Deus. É a Argentina do Milei, né? Direita lá, levantou a Argentina. Eu sou de direita, hein, mano? Eu sou fã do Milei. Aí, e lá no bairro é muita valeta. E nós torcendo pro cara cair, mano. O cara não caía, desgramado. Até que chegou numa esquina ali, pertinho da Guapi, ele foi fazer o contorno, braço duro, né? Caiu. Aí ficou bonito, hein? Você pensa ele contra eu e o BIM. E ele tem uma cerca de arame ali, que era um farpado ali, aquela região. Aí o cara falou assim... É no Pedro Perry. E o cara gritava assim, falou assim... Ó, nós nem tinha perguntado nada. Porque foi assim, conforme ele caiu, já começou a massagem, né? Já começou a massagem. Aí teve uma hora que ele falou assim, senhor, eu não sabia que essa moto era sua. Eu assim, não, mas a moto não é nossa, não. Não, mas eu devolvo. Ah, toma aqui, ó. Tome-lhe. E essa ocorrência, e ninguém acreditou. Por isso que eu falo pra você que, assim, ó, eu falo assim, mas é Billy, é não sei o que, não. Eu sempre tive muita vontade. Sempre tive muita vontade. E é isso que faz o diferencial. Às vezes, a ocorrência, você não dá nada. Mas eu tenho exemplos meus e tenho exemplos de colegas que a ocorrência era um nada, entendeu? E a ocorrência desdobrou numa ocorrência muito bonita, tirou vários ladrões da rua, entendeu? Mas, ó, desculpa só te interromper, mas o que você está falando aí é de fato você vir assumir o serviço naquele dia, acreditando em toda a ocorrência. Sim. E você realmente fala assim, ó, eu vim aqui para dar o meu melhor. Exatamente. Né? É essa que é a verdade. É dar o melhor. Mas vamos lá. Exatamente. Aí tem uma outra, ainda do BIM, né, que ele pediu para contar aqui, eu não vou deixar de contar. A gente estava patrulhando um bairro lá na periferia de Birigui, e o bairro só tinha... No bairro tinha um botequinho lá, só inseto. Aí nós passamos na frente e falamos, só inseto aí. E aí não vai perder tempo com isso aqui, porque nós estávamos atrás de um outro... Uma informação de um outro crime. Aí o cara pegou e xingou nós. Não lembro do palavrão. Xingou nós. Aí um olhou pro outro assim, né? Aí eu falei assim, e o sargento quieto. E depois eu vou te contar uma do Monte Beller também, que foi praticamente igual. Sargento quieto. Aí um falou pro outro assim, vocês ouviram? Aí o outro, você ouviu o quê? O cara xingou nós. Aí o sargento falou assim, xingou? É? Sei. Então volta lá. Não, mas se nós voltar lá... E aí? Porque tem 3 portas, né? 3 portas. Os caras vão correr. Ele falou, não. Fecha 2 e nós fica na única que fica aberta, nós fica na porta. Ficou pequeno lá, hein? E dessa ocorrência, acho que nós ainda se não me engano, ainda levamos 2 ladrões presos. Um por droga e outro porque estava pedido. Para você ver que se a gente tivesse passado direto, fora o desacato que a gente ia engolir quadrado, ainda ia ficar 2 ladrões para trás. O cara pede, né, meu? Sabe uma ocorrência do Sargento Castro, que ele fala assim, que ele estava dormindo, tal, lá, estava meio sonolento, aí encostou um nóia na viatura, aí o motorista esquerou ele para bater no cara, lembra isso aí? Sim. Eu tenho uma ocorrência dessa, eu,
o Bruno e o Subguerreiro, né? Que na época era 3º sargento. Tá no BAEP agora. Rapaz, e eu tava zoado. Eu tinha treinado, tinha puxado o bico, e eu fui puxar uma 0 hora. Eu zoado. Eu tava contando os minutos para ir embora. Voltando de Birigui, a gente ia abastecer e já ia embora. Faltava, acho que 40 minutos para ir embora. Uma noite que não acabava mais. Numa das esquinas da Avenida Saudade, eu dei aquela despertada assim, né, meu? Eu ali meio no meia folha ali, né? Chegando no semáforo, o semáforo fechou e eu deu aquela despertada assim e vi um cara no corredor de uma loja. Eram 2 lojas ali, né, meu? Área comercial ali de Birigui, e tinha um corredor no meio e eu vi o cara dando uma fatiada. Eu falei, tá estranho aquilo lá, mano. Uma hora dessa aqui, o cara assustou, o cara tá lá no fundo. Eu falei, se for um furto? Não é, não sei o que. Descemos. Entrei lá, enquadramos 2. Rapaz, o que tinha de droga lá? Aí o Bruno falava assim, você não continuou dormindo? Nós saímos do plantão, acho que era umas 7 horas da manhã. Ele falou assim, por que você não continuou dormindo? Você ficou sonolento o serviço inteiro, pescando. Aí na hora de ir embora, você quer prender os outros? Então, assim, para você ver que, às vezes, mesmo estando nessa situação, você tem que ter interesse. Mesmo naquele tempo que te sobra lá, que você está ali pelo menos 100%, você tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E tem várias outras ocorrências, né? Deixa eu lembrar uma aqui. Eu não sei se você vai lembrar, ali também do Marques do Marçal, uma ocorrência, a gente pegou uma casa-bomba lá e ninguém acreditava. Uma ocorrência, tinha uma informação de uma casa-bomba ali numa daquelas travessas, pertinho da Praça do Paraíso. Tinha informação, uma mulher vai entregar droga, tal, não sei o quê, e a gente não tinha informação, mas tinha o horário e tinha a cor da moto. Não sabia mais nada. E a gente se posicionou ali, e ficamos ali. Ficamos ali. 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Aí quase para ir embora, passa uma mulher por mim, com uma moto vermelha e uma criança, na garupa. Aí eu chamei eles no celular e falei assim, passou uma moto assim, assado. Será que é? Não, mas a mulher tá sozinha. A mulher tinha que estar sozinha, tá? Não tá. Eu falei, mas vai na mulher, então. Aí o Marques, o Marçal, abordou, chamou a gente. Ela tava com a criança. E conversa vai, fomos revistar a bolsa. Tinha uma porção, devia ter uns 20 gramas de cocaína, enrolada num saquinho plástico. Vai, é para uso, não é para uso, é para mim, eu que vou usar. Ficou naquela conversa, e ela nada. Aí, tava com a criancinha, né? Aí eu peguei e falei assim... E a mulher não saía nada. E a mulher firmeza, segurando. Aí eu falei, não, mano, tá errado isso aqui. Aí fui na criança. Não sei que conversa que eu joguei lá. Ela falou assim... a gente saiu lá... Eu tava na minha casa, fui na casa da minha avó, lá no Ipanema, porque minha mãe foi pegar um negócio lá que tinha que entregar pra uma amiga dela. Eu falei, opa, tá diferente isso aí. Continuamos a conversa, aí falamos pra mulher assim, então é o seguinte, nós vamos na casa da sua mãe. Aí ela falou assim, não, senhor, não precisa ir lá não. A droga tá em tal lugar. Tava a 100 metros de onde nós estávamos. A gente foi ali, se não me engano, não é José de Castro Alves. É uma paralela ali. Eu sei que ela começa no Afonso Celso, se não me engano. Ela começa na Afonso Celso ali e vai até em direção ao bosque ali na... Afonso Celso começa atrás do supermercado Amigão ali. Mas ela vai até lá na Amizade, né? Ela vai longe, ela vai... Né? Depois acho que ela muda de nome lá... É Renato Werneck. Tá. Werneck. Que Afonso Celso vira Renato Werneck. Werneck. Quando chega lá na Avenida lá na 2 de dezembro, ela muda de nome. Uma travessinha que a gente foi lá, tava lotado de droga, contato telefônico, entendeu? Balança, liquidificador,
um monte de coisa. E essa aí também, eu falo para você, que foi um trabalho de equipe. A ocorrência também foi do Marçal e do Marques, entendeu? Uma belíssima ocorrência, teve destaque na imprensa. E, assim, é um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe. Tem outras ocorrências também, entendeu? Que a gente foi obrigado a usar de força física, porque não tem jeito. Não tem jeito. Uma ocorrência, não sei se você vai lembrar, foi quando eu fui para a Força Tática, eu fui estagiar na Força Tática, que foi a ocorrência que incendiaram o ônibus lá no bairro São José. Você lembra dessa ocorrência? Lembro. Essa ocorrência começou com o sargento Espadim, com o Roque. Eles abordaram um indivíduo lá. Eu não vou falar o nome dele, porque eu vou ficar dando moral pra nóia, né? Pra vagabundo. Aí, abordaram esse cara. E um correu, um ficou. E eles pediram apoio porque tava tumultuando o bairro. Tava eu, o sargento Marcelo, e acho que o Meinha, não lembro. E a gente deslocou lá, e eu era estagiário, eu já peguei numa enxada, né? Quem que vai cavar os buracos lá pra achar droga? O estagiário, né? E vai fazendo buraco, um calor, meu, um calor, e não achava a droga. Aí o sargento Marcelo falou assim, pra onde o outro correu? Aí eu não lembro se foi o Roque ou foi o sargento Espadim, falou assim, olha, ele correu aqui. E nós descemos a rua, o fundador Paulino Gato, até um certo quarteirão lá, e reunimos com outras viaturas, e eu tô conversando com eles, e do outro lado da rua, tinha uma senhorinha sentada debaixo da árvore, olhando para mim, mexendo a cabeça, assim, ó. Aí eu não sabia, né, era uma pessoa de idade, eu não sabia se tinha problema ou não, até que ela indicou o quintal da casa dela. Aí eu chamei o sargento, a gente foi lá, falei, sargento, a mulher tá assim, tá indicando lá, aí fomos lá, vamos olhar a sua casa. Aí ela deixou olhar. E no fundo da casa dela, era a casa dela, de frente para o fundador Paulino Gato, depois era um terreno baldio, e era outra travessa ali do São José. Eu subi em cima do muro e vi que o mato estava pisado. Aí eu falei pro sargento assim, o cara correu aqui. Voltei na rua, fui até lá, fiz os passos dele, entrei num outro matagal e subi no muro. Quando eu subi no muro, tinha o quintal do fundo, tinha uma mulher na água nas plantas. Quando a mulher me viu, ela entrou em choque. Ela congelou. E a água, ela com a mangueira na mão, a água molhando tudo o pé dela lá. Eu falei, mas tem uma coisa de errado. Ela pegou e indicou a porta da cozinha. Eu chamei o sargento, entrei na casa, achei o cara deitado atrás do sofá. Prendemos ele, levamos de volta. Quando nós chegamos lá, no QTA, no endereço que estava o Roque e o sargento Espadim, para colocar ele na viatura, já tinha até advogado lá. Já veio a primeira pedra, o primeiro tijolo. Do tijolo já veio mais pedra, da pedra já veio pedaço de pau. Eu lembro até hoje, o tenente do William, né, que na época ele era cabo. Meu, ali, o que tinha de munição de elastômero foi. Tirou todo mundo, escoltamos eles lá até na delegacia. Quando chegou na delegacia, foi que a gente recebeu a notícia via Copom que tinham incendiado o ônibus por causa dos dois que tinham sido presos. Que depois demandou lá uma intervenção mais firme, né? Da viatura de força tática. A gente teve que fazer intervenção lá. Eu era estagiário, né? Eu, o Duílio, acho que o Gil, a gente era tudo estagiário, né? Naquela época lá. E a gente foi numa leva lá para estagiar na Força Tática. A gente foi praticamente todo mundo junto. E assim foi uma experiência também que parou o bairro. Eu lembro que logo depois foi necessário fazer uma operação lá, inclusive com o pessoal do TOR, entendeu? Dando esse apoio. Era diuturno lá, ficou 24 horas a viatura no bairro por conta de suspeita de ataque, que graças a Deus não aconteceu, né? E é por isso que eu falo, a população tem que acreditar no trabalho da Polícia Militar. Você que está assistindo aí esse momento com a gente aqui, ó, a população tem que acreditar e dar credibilidade e confiar na Polícia Militar, porque nesse momento aí, quem vai lá intervir? Exatamente. É a Polícia Militar. Quem vai levar segurança pro cidadão de bem? É a Polícia Militar. Porque quem não gosta da polícia, cara, é o nóia mesmo, é o vagabundo que não gosta da polícia. Porque assim, ó,
as ocorrências, ainda mais hoje com a adoção das COP, né? A população em rede social, a população fica sabendo de várias ocorrências, mas infelizmente tem mais destaque aquelas que geram uma polêmica por conta de quem está criticando não saber a norma da Polícia Militar, acha, isso aqui foi violento, mas não sabe. O policial militar, ele tem várias normas que amparam ele, inclusive de reagir fisicamente. Tem aí o M3PM, entendeu? Que ensina, isso aí tá lá na norma da Polícia Militar, que você pode reagir. Você não pode passar o limite. É o excesso, né? Exatamente, você não pode exceder, entendeu? Mas é aquilo que eu falei no começo, nenhum policial militar sai da casa dele, não, eu vou fazer essa maldade, eu vou fazer essa maldade, eu vou descumprir a lei, jamais. É que assim, dentro da farda tem um ser humano, entendeu? Eu falo que tem cara que quer tentar a sorte. Tem um cara que quer tentar a sorte. É isso aí. Né? Bom, e eu vou falar mais um pouquinho aqui dos nossos parceiros e pesquisa aí aquela ocorrência top mesmo aí pra gente nós vamos chegando aqui nos nossos momentos finais também, que é o Lojão dos Móveis do meu amigo Nazemi, ali na Rua Marechal Deodoro. Santana Veículos, você quer dar uma tunada, quer pôr uns acessórios no carro, procura o nosso amigo Anderson, lá na Avenida João Arruda Brasil. Santa Casa Saúde, você que precisa aí fazer um plano, está procurando uma oportunidade de ter uma condição de saúde melhor, procura o pessoal da Santa Casa Saúde, lá o pessoal vai poder chegar num ponto aí que você sai de lá contente. Farmácia Princesa com meu amigo Marcel, que vem aí fazendo um trabalho bacana. Eu falo, vai lá, cadastra seu CPF na Farmácia Princesa, que vai ter desconto bom e vai aí ter poder de compra com outros concorrentes dele aí na cidade. Marcelo Piona, ali na Rua Bolívia. Você não gasta dinheiro com não, né, eu tô tentando me acostumar com essa vida de paisano, tá? Mas não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tô tentando deixar o... Não tem. E eu tenho cabelo, viu? É porque eu não me enquadro mais, eu não costumo mais. Ô Bispo, antes de você falar aí da ocorrência que você guardou aí, eu quero já deixar um convite aberto para você aqui. E eu quero tentar fazer esse trabalho, procurar alguns policiais veteranos, policial da ativa, né? Que tem filho também, que ingressou nas carreiras. Sim. E você tem um filho que ingressou na carreira de segurança. Graças a Deus. Né? Tá lá, o menino é bom, eu conheço ele. Ô Bispão, e fala pra gente aí, cara, a ocorrência que você guardou aí, né? A carta na manga pra hoje. Na manga. Mas assim, você tava me falando aí também que vai ter uma novidade pro próximo episódio. Sim. Sim. O que acontece, né? A gente fala... O normal nosso é a gente, logicamente, ver a parte boa, né? As ocorrências que deram certo. Mas, infelizmente, que é inerente ao nosso serviço, nem tudo dá certo, né? Nem tudo dá certo. E eu aprendi com os mais antigos que é assim, ó. Você pode pegar a melhor ocorrência. Se você teve uma baixa na ocorrência, acabou com a ocorrência. O polícia machucou, tomou um tiro, acabou a ocorrência. Pode ser melhor a ocorrência. Qual é a ocorrência que vale um tiro no polícia? Né? E ninguém, eu tô falando da vida humana, né? De uma forma geral. Mas e no polícia? Que o problema não é dele. Ele foi lá resolver o problema da sociedade. Aí você pega uma ocorrência, seja droga, seja arma, e o polícia se lesiona. Quebra uma perna, machuca o braço, sofre uma agressão, uma facada, né? Não tem como mensurar isso aí, né? E infelizmente, se eu tiver uma próxima oportunidade, eu vou contar uma ocorrência dessa, que infelizmente teve o êxito da parte criminal, mas assim, infelizmente, o meu motorista, ele ficou ferido, graças a Deus. Não teve uma consequência pior, né? Deus preservou ele, graças a Deus. Teve uma consequência para mim, na minha vida profissional, imensa, mas isso aí eu nunca vou esquecer, porque
Para mim, o culpado daquilo lá sempre serei eu. Por mais que eu consiga justificar, mas aquele fato em si, sempre eu vou levar para mim pro resto da vida, né? Não, mas isso você vai ficar pro próximo episódio que você vem aqui. Porque, que eu tô te falando, já está convidado para você vir aqui com seu filho. Demorou. Cara, e assim, eu quero falar aqui do meu amigo Wesley, lá da Wendy Pet também, deixar um abraço aí, você que procura aí uma clínica veterinária bacana. O cara tá com uns aparelhos de imagem, de exame de última geração, ali na José Ferreira Batista. A Rodomuc, do meu amigo Luiz Danjo, da minha amiga Denise. Você que precisa aí, mora contratar um MUC para fazer algum trabalho ou precisa de um transporte, os caras estão aí para te atender no Brasil inteiro. E eu não podia deixar de falar da melhor comida de Araçatuba, que é a Marmitaria Barcelona. Isso aí lá na galeria do condomínio melhor, Barcelona, né? Ali perto do condomínio Terra Nova, Moradas. Você que precisa fazer uma alimentação boa, saudável, aquela comidinha da avó é na Marmitaria Barcelona. Então aí, o que reservou aí já ir para os nossos finalmente? Vamos lá. É difícil achar uma aqui, né? É difícil achar uma aqui, mas eu vou falar para você a diferença que faz você ser empenhado, principalmente quando é um amigo de farda ou um parente de um amigo de farda que é a vítima, né? Antes disso aí, eu só queria dizer, voltando lá com... Você falou para trazer o Flávio aqui. Para mim é uma honra, né? É um prazer imenso. O Flávio hoje vestiu uma farda da GCM, né? GCM que tem passado por várias modificações aí, por várias evoluções, né? E tomara que evolua ainda mais. A GCM é um caminho sem volta, né? A cada dia que passa, lá em São Paulo, para quem já trabalhou em São Paulo ou para quem vai frequentemente em São Paulo, a GCM lá, ela já está consolidada, né? Então, não é porque meu filho faz parte da GCM, não, mas anteriormente, e o Vinícius, se estivesse aqui, ele ia falar, a gente, quando trabalhava junto, quando eu fazia o setor 3 e 6, nem sei se ainda existe isso aí, que era aqui a parte centro, aqui, rodoviária, calçadão, Santa Casa, a gente cansou sempre que eles pediram apoio, ou que a gente passou e eles estavam precisando de apoio, todas as vezes nós apoiamos e apoiamos com o maior prazer. Porque para nós, independente da cor da farda, se você está combatendo crime, você merece respeito e merece todo o apoio. Ocorrência. Tem várias, né? Tem várias. E assim, por mais que esse bate-papo aqui, você lembra de um monte de nome para falar e assim, você vai contando e o tempo é escasso para a quantidade de pessoas que já passaram pela minha vida profissional, né? Seja oficiais, ou seja praça, ou seja mais antigo ou mais moderno, que de alguma forma contribuíram nesses meus 25 anos aí, né? Guarinon, Fausto, Vinícius, enfim, um monte aí, né? Altair, né? O Carioca diz que vem, hein? Mas ele diz que vem. Diego, enfim, vários aí, né? Se a gente for falar aqui do mesmo jeito, se você for falar todos aqueles que você já em algum momento passou pela sua vida, mas eu vou contar uma aqui na época, as nossas viaturas era aquele Corsa Sedã. Lembra dos Corsinha Sedã? Sim. Lembra os Corsinha Sedã? Tinha o sedã e tinha o Kinder Ovo, né? Isso, mas era aquele sedã de 3 partes lá. Enfim, aí tava trabalhando eu, Savegnago, e nós, na época, era a primeira e sexta companhia. Você lembra disso aí? Hoje é a primeira CIA, antes era a primeira e sexta companhia. E a gente trabalhava no reforço. E eu fui pegar um lanche ali na Praça da Kermesse Show. Na esquina da Praça da Kermesse Show, tinha um botequinho ali. Ficava ali lotado de inseto ali. E nós paramos lá esperando o lanche, e o cara foi naquela máquina que você coloca a moeda e escolhe uma música. Era um trailer ainda? Era o trailer da praça. É o Xavier. Agora o Xavier tem um cupim, um restaurante. Faz tempo que eu não vejo ele. Faz tempo que eu não vejo. Pessoal bacana pra caramba. E tá lá, e o Savignago recruta, né, na cidade. E
Tô eu lá, esperando de braço cruzado lá o lanche, e o cara foi lá na máquina, e eu tô ganhando eles lá. Foi na máquina e colocou um rap. Aquele rap da Força que fala assim, quem canta é Face da Morte, chama Tático Cinza. Tático Cinza. E tem a parte que fica xingando a polícia. Tem uma parte lá da música, da letra da música, que fica xingando a polícia. E toda hora ele ia lá e voltava na parte da apologia ali. De xingar a polícia. E eu tô lá, né, meu? E o Savignago quieto. Pode perguntar pra ele que ele vai lembrar. Aquilo, meu. Eu falei, não, mas tá errado isso aí. Só que o bar tava lotado de gente. Eu falei, eu vou lá. É o que eu falo, o paizano pede. Né? Eu vou lá, eles estão em maior número, eu vou ter que dar tiro aqui, né? E lá era a área da cesta. Eu falei assim, vai chegar o sargento aqui. Eu falei assim, primeiro que você tá fazendo a área da cesta. Né? Aí, na sequência, a gente montou na viatura, eu passei pelo bar e fui embora. Eu falei, não, tem que voltar aqui. Na sequência, pagou uma ocorrência de um indivíduo com facão na Guatemala. E o sargento falou assim, pagou pra viatura, e o sargento da sexta falou assim, eu vou encostar no apoio. Aí as nossas viaturas eram escala de apoio. Aí eu falei, eu vou dar essa gamela, né? Vou apoiar o cara e trago eles pra cá. Um dos polícias era o Bono. Lembro até hoje isso aí. O Bono velho. E o Bono não gostava, né? Aí eu fui no achamos o cara com o facão, parei lá pra conversar, cumprimentar o sargento e contei a história. Falei, o cara tava xingando nós lá no bar, mano. Aí o Bono falou assim, sargento, vamos voltar lá. Falei, não fui eu, foi o sargento que quis. Paramos lá, abordamos todo mundo. Peguei o cara que colocou a música, porque eu gravei a roupa dele, falei assim pra ele, falei assim, então você gosta de rap? Ele falou, senhor, a gente curte, né? Eu falei assim, e essa música aí? Ela falou, então. Eu falei, não, eu também gosto dessa música aí, mano. Aí ele, polícia gostando de rap, né? Que fala mal da polícia. Eu falei, eu também curto essa música aí. Vamos fazer um trato? Você quer ir embora? Ele falou, eu quero ir embora. Eu falei assim, eu vou cantar uma parte da música. Se você emendar a letra da música sem errar, eu vou te pagar uma cachaça. Mas você não pode errar. Agora, se você errar, aí eu vou cobrar de outro jeito. Aí os parceiros dele falaram assim, não, eu faço esse trato aí. Se eu fosse você, eu faria esse trato. Não tem aquele meme lá? Uhum. Você faria esse acordo? Você faria esse acordo? Aí ele fez o acordo. Aí eu fui lá e coloquei todo mundo parou no bar, inclusive os polícias. Falou assim, esse recruta louco, né? Aí eu parei a música, cantei um pedaço. Aí falei assim, emenda a letra. Aí ele, Aí já foi, né? Aí já tomou uma, né? Já tomou uma, já foi pra duas, que eu não gosto de número ímpar. Aí foi o seguinte, nós fechamos o bar. Aí foi aquele tratamento de choque em todo mundo, entendeu? De choque em todo mundo. Falamos pro cara assim, você tem, pra dar aquela gamela, você tem autorização aqui do bombeiro, né? Uhum. Não tem esses negócios? Alvará, isso aí. Aqui, meu, foi todo mundo embora. O Savignago, não só o Savignago, né? Porque o Savignago era recruta, não recruta de polícia, né? Mas recruta aqui na cidade, né? O Savignago e tinha outros lá. Acho que eles vão assistir isso aí e vão lembrar. E eu vou falar pra você, aquele bar dali em diante nunca mais abriu. Não com aquele dono. Mas aí é aquilo que você falou. Tipo assim, eu não tô fazendo nada. Vou arrumar uma confusão com a polícia, né? Vou tentar a sorte, velho. Tentou no dia errado e na hora errada. Tentou no dia errado. Mas é o que eu falo pra você. Parafraseando lá o Sargento Castro, é assim, a sociedade, ela é violenta. A sociedade está violenta, né? Basta você abrir aí, né? Lá o que está acontecendo no Irã, tô dando exemplo do Irã, né? Mas aí é no Brasil inteiro. Se você pegar as taxas de homicídio e tudo mais, e a motivação do crime, motivações banais, motivação banal, e coloca tudo isso nas costas de quem? Precisa achar um culpado. O culpado são os agentes de segurança. É lamentável, né? Não tem o mínimo nexo. Tá cada dia mais difícil essas inversões, né? De valores. A falta de respeito, né, cara? Eu não sei a que ponto nós vamos parar. Só que assim, não podemos deixar.
Sim. Não podemos Ó, deixar. por isso que eu falo pra você, voltando naquela conversa em off que a gente teve lá, o que eu mais acho é assim, ó, a gente tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Ó, tem certas coisas que eu não concordo, entendeu? É aquilo que eu falei pra você. Eu sou de direita. Eu sou católico, sou de direita. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Não tô falando que a gente é melhor. Presta bem atenção. Mas você tem que sair de cima do muro. Você tem que falar. Você tem que falar. Não, eu defendo esses valores. Não, mas você quer debater? Vamos debater. Entendeu? Mas eu defendo esses valores. Quando você fica em cima do muro, que é o que decidiu a nossa vida hoje, no Brasil, foi quem estava em cima do muro. Olha como é que a gente está. E eu falo assim, ó, muitos ficam testando o polícia para se... Por conta de rede social hoje, o cara fica testando para se autopromover. Exatamente. Entendeu? Fica testando. Então, assim, só que é que nem você falou. O exemplo que o Coronel Gardenal deu. Por baixo do cinza bandeirante... Existe uma pessoa. Existe o sangue na veia, o sangue ferve. E aí, meu amigo... Então, mas essa é a grande é o velho diferença. ditado, quem pode mais chora menos. Assim, ó, não puxando peixe para a segurança pública, mas a gente tem que analisar isso aí. Como eu falei dos bombeiros lá no incêndio, todo o caos que tem, enquanto todo mundo corre do caos, o agente de segurança, ele vai de encontro ao caos, né? Pode ser um tiroteio, pode ser uma pessoa surtada. Ah, você vê uma pessoa surtada na rua, o que todo mundo faz? Corre. O que o polícia, o GCM, o bombeiro, né? O bombeiro faz? Eles vão ao encontro. Vai pra cima. Eles vão no encontro disso, sem conhecer quem é, sem conhecer a vítima, sem querer nada em troca, né? Sem querer nada em troca. Só tá preocupado em o quê? Em fazer o serviço bem feito. Então, assim, não acho que a sociedade tem que ficar assim, ó. Tem que ficar, não. Só dê o devido respeito. Só isso. Eu, assim, antes de encerrar, você falou em um dado momento sobre a questão de quando envolve os nossos familiares, né? Eu ia contar o ocorrência, esqueci. Na outra oportunidade. Então eu vou deixar para contar também 3 ocorrências que durante a minha carreira eu vou fazer esse compromisso com você. Vou guardar essas 3 ocorrências para contar. Demorou. Na próxima vinda sua aqui, que são assim, infelizmente, para deixar a galera curiosa, né? Um envolve um tio, um envolve minha mãe e um envolve meu irmão, durante a carreira aí. E a que eu vou contar, já vou dar um spoiler, é da mãe do Carlinho que aposentou. Carlinho Estrela? O Carlinho palmeirense. O Carlinho Estrela. O Carlinho, Estrela, mas é por conta do futebol. O apelido dele era Carlinho palmeirense, Estrela. Enfim, amigo do meu filho lá. Fica zoando meu filho lá. O que o palmeirense tem pra zoar o Santista, mano? Para. Ó, ocorrência da mãe do Carlinho, que também é mãe do Correia, né? Sim. Do Correia. Na próxima vez eu vou contar. Mas não porque eu e o Pavão, não tem nada disso aí. É porque assim, ó, mexe com a família do polícia, eu fico dolorido mesmo, entendeu? Eu levo pra mim, eu pego pra mim. E eu espero que isso seja recíproco, entendeu? E assim, ó, eu quero deixar aqui um agradecimento pra você também, que eu fiz aqui um agradecimento pro Fausto em 2020, quando os caras entraram lá na... Meu sogro tinha uma empresa de ônibus, muito né? Bem lembrado. E os caras entraram, furtaram caixas de ferramenta, furtaram motor de polpa, furtaram vários pertences nossos lá, da família. E naquele dia, se não fosse a família policial militar, que eu falo, que tem aí no meio do caminho, tem sempre os espinhos, sim, né? Porém, na hora de se ajudar, se abraça e faz a coisa acontecer. E naquele dia eu contei com o apoio de vários colegas do Barra 2 e tive o prazer também de contar com o seu apoio lá quando você estava lá na base do São José. Eu já era aluno sargento. Então. E você estava à noite lá, né? Eu era aluno sargento, só que acho que um polícia, porque eu estagiava na viatura eu era o terceiro homem do sargento, porque eu era aluno sargento, e naquele dia,
Acho que faltou um polícia, ficou doente, pegou dispensa. E eu falei assim, não, eu vou atender talão. Não, mas você é aluno sargento. Eu falei, não, dá um setor para mim. Não tem esse problema comigo, não. E fui atender talão. Foi quando a gente se trombou, eu não lembro como chegou para mim a situação, até que eu fui lá, mas Não, e assim, eu vou contar detalhes no próximo encontro nosso aqui, porque aquele dia lá foi meio tenso. Para conseguir vir as coisas para a mão, para recuperar tudo, o clima esquentou lá dentro do São José também. Mas é isso aí, pessoal. Bispão, você quer deixar um recado para a galera aí antes de... Sim, eu assim, em primeiro lugar agradecer você, agradecer a todo mundo aí, né? Mais uma vez, todas as histórias que eu contei aqui, em que pese que eu contei a minha participação, mas a gente não fez nada sozinho. E se você pegar e rever o vídeo de novo, a maioria das ocorrências foi ocorrência que outro polícia apresentou. Eu não fiz assim por ego meu, assim, eu só tive vontade só. A única coisa minha é a vontade. Logicamente que você não consegue agradar todo mundo. Tem gente que não gosta de você e é normal não gostar. Sim. Tá tudo bem. Eu também não gosto de um monte de gente, né? É normal a pessoa não gostar de você, ter antipatia por você, né? Mas em nenhuma vez eu falei assim, ó, eu fiz, eu sou o melhor. Não. Assim, a única coisa que eu tenho e que eu tenho de sobra é vontade. Essa vontade já me causou várias alegrias e já me causou várias frustrações, entendeu? Várias penalidades que eu também não fujo delas. O que é meu... Não, e posicionamento, né? É meu. O que é meu, é meu. E assim, ó, podem me acusar de um monte de coisa. Que eu sou violento, que eu sou bile, que eu sou camisa 10, que nem esses dias atrás. Enfim. Um monte de coisa. Mas assim, ó, eu não sou X9, eu não me misturo com ladrão, não me misturo com maconheiro, não tenho simpatia por eles, entendeu? Não tenho medo deles, entendeu? E assim, é isso aqui. Eu sou da paz, mas se quiser ir pra guerra, a gente tá aí. Não sou melhor que ninguém, tenho o maior respeito por Araçatuba, esse batalhão aqui de Araçatuba, a Polícia Militar de uma forma geral, mas eu tô falando com a maioria aqui que eu trabalhei no 01, seja no 01 na Força Tática. Tem N polícias aqui. Eu seria, assim, ingrato se eu falasse meia dúzia de nome e não falasse os demais. Assim, só se você pegar as Fox que trabalham aqui, Leal, De Lima, né, a Creuzinha, né, e tantas, eu tô falando delas, mas eu tô falando de uma forma geral. Eu cheguei a sargento porque eu estudei, mas eu não cheguei a sargento sozinho. Muita gente me ajudou, teve gente que me ajudou enquanto eu estava estudando, porque o EAD, quando eu fiz, eu tinha que estudar muito, então assim, Deus foi movendo as coisas, né, e eu fui trabalhar na guarda por um motivo, e trabalhar na guarda me proporcionou estudar. Teve gente lá que cedeu o computador que era da função dela para eu estudar. Não, vem fazer o documento aqui. Eu ia lá, tal. O Mauro me ajudou muito. O Altair me ajudou muito. O Senra me ajudou muito. O finado Djalminha, sim, o Santos, todos eles me ajudaram muito. O Ribeiro, Kleber Ribeiro, sim, me ajudou muito. Ribeiro, eu e ele, nós tivemos várias tretas, e ele assim me chamando a atenção. O Altair também. Eu fui a sargento, mas eu não fui sozinho. Fora o apoio da minha esposa, da minha família, eu tive apoio de vários policiais. Então, assim, a minha graduação a sargento, ela não foi sozinha, entendeu? As divisas que eu carrego, com toda a honra, tem o tijolinho lá de vários policiais. É por isso que eu falo para você, a Polícia Militar, em todas as ocorrências, sendo eu o condutor da ocorrência ou não, eu não estava sozinho. Com certeza. Bom, pessoal, então nós vamos chegando aqui ao final de mais esse episódio do nosso podcast Conexão SP300. Quero deixar aqui o convite para você curtir, se inscrever no nosso canal, se inscrever no nosso Instagram, compartilhar com seus amigos, agradecer você que nos acompanhou até o final aqui, agradecer também aqui ao Jonathan, ao Tonico,
aqui do estúdio, o seu João, agradecer todos vocês, deixar aqui o meu abraço e até o próximo, água, episódio. Viu? Que é água. É água que tem aqui dentro, viu? Achei que era cerveja.